E ainda falando de luz difusa, tá, gente? Minha esposa me lembrou que eu tenho algo aqui em casa que é uma das gambiarras dos fotógrafos, né? Que é papel manteiga, tá? Peraí, deixa eu só deixar minha tela maior aqui. Para que serve o papel manteiga? O papel manteiga é um ótimo difusor, tá? Não é um difusor perfeito, mas ele funciona muito bem. Por quê? Porque ele é uma folha branca, de certa forma, translúcida. E é legal, ó. Vocês percebem como, ó, lembra que eu falei o exemplo que eu não tinha algo grande para mostrar para vocês? Olha como a luz se espalha por todo o papel manteiga. E ó, é gigante, ó, o papel que eu estou segurando aqui comparado com aquela folhinha. Então, quando eu coloco na frente, ó, percebam como a luz espalha naturalmente por toda a folha. E olha como o lado esquerdo do meu rosto, ó, esse lado está todo bem preenchido. Se eu virar de frente, ó, como eu estou bem iluminado aqui. E tá uma luz agradável, né? Então, o papel manteiga é um ótimo difusor também. Tá bom, gente? Então, se vocês forem fotografar qualquer objeto na casa de vocês e vocês precisam de uma fonte de luz, vocês podem utilizar essa luminária aqui, uma luminária normal de casa. E, putz, a luz está muito dura, tá uma luz muito marcada. Um papel difusor vai fazer todo o trabalho para você. Compreenderam a diferença entre a luz rebatida e a luz difusa? Sim? Porque às vezes é fácil a gente se confundir, tá? Entre uma e a outra. Peraí, ó, só mais um exemplo para vocês verem aqui. Não vai dar certo porque a câmera da webcam ela fica tentando ajustar a fotometria sozinha. Então, ó, percebam que ela ajusta o halo da... Viram como ela modificou sozinha aqui? Mas, tipo, se eu viro ela direto, percebam que ela já vem direto na luz. Mas aí o halo foi diminuindo porque a íris da minha webcam ela é automática, né? Lembra do diafragma? O diafragma se ajusta automaticamente. Então, agora eu vou espelhar a tela aqui para vocês. Então, ó, aqui eu trouxe um exemplo parecido, quer dizer, o mesmo exemplo da mesma modelo, né? Só que agora utilizando um difusor ao invés de um rebatedor, né? Lembra que, ó, a nossa modelo, a luz está vindo direto aqui, ó, o sol está vindo no cabelo dela. Vocês percebem até as folhas aqui como elas estão estourando, né, de luz. Vocês percebem então que a luz está vindo de cima para baixo. Assim como meu caso aqui, só que a partir do momento que eu ponho um difusor em cima, tudo fica mais suave, né? As sombras não ficam marcadas. E no exemplo se repete essa característica. Vocês percebem como as sombras não estão marcadas, como no exemplo do rebatedor, ó. Legal, aqui o rebatedor. Lembra, ó, do rebatedor como a sombra estava marcada? Por quê? Porque a luz ainda está incidindo direto numa parte do rosto da nossa modelo. Ela incide indiretamente quando ela é rebatida para voltar aqui com o nosso rebatedor. Já no nosso exemplo do difusor, não. A luz que incidia diretamente, agora ela está incidindo indiretamente, porque ela, na sua trajetória, como luz dura, ela encontrou um difusor, algo que espalhou uniformemente a luz para a luz chegar de forma muito mais suave no rosto da modelo. Certinho? Certinho. Então, ó, agora a gente vai para a parte chata de entender, assim, que é temperatura de cor. Vocês já ouviram falar em temperatura de cor?
Já ouviram? Tá, mas eu vou repassar tudo para entrar mais forte na mente de vocês aqui. Tá? O que é a temperatura de cor? Tá? Nada mais é do que a forma de nós expressarmos qual é a aparência da cor da luz. Tá? Então, eu vou pegar aqui como exemplo para vocês. Eu vou parar de espelhar a tela porque acho que eu estou aparecendo pequenininho aí para vocês. Voltei, ficou maior, né? Tá. Então, o que é a temperatura de cor, tá? Nada mais é do que uma propriedade para nós analisarmos a cor da luz, né? É muito louco falar assim, a cor da luz, né? O que eu estou querendo dizer? Mas eu trouxe, ó, a minha primeira luminária, que vocês viram. Percebem como vocês veem ela amarelada? Percebem? Agora eu vou colocar uma outra lâmpada aqui em comparação para vocês verem. Ela está mais azulada, né? Porque o que muda entre uma e a outra é a temperatura de cor delas, né? Aqui eu tenho uma lâmpada com uma temperatura de cor em torno de 2.900 kelvins. Aqui eu tenho uma lâmpada com a temperatura de cor em torno de 5.600 kelvins. Pô, professor, que coisa doida. O que é isso, tá? Espera aí que eu vou explicar. A temperatura de cor é uma propriedade que ela expressa a aparência da cor da luz emitida. E essa aparência, ela tem uma forma de se medir, que são os kelvins, tá? Quem determinou essas medidas era um senhor muito inteligente chamado Lord Kelvin. Por isso que o nome é Kelvin, né? A forma como nós medimos, né? Então, nada mais é do que uma medição da temperatura de como a luz reage. E isso vai influenciar na cor, tá? Na cor da luz. E ela tem uma percepção inversa. Então, quanto mais kelvins, ou seja, quanto mais eu vou subindo, se nós falarmos de temperatura, quanto mais sobe, a gente imagina que vai ser mais quente, né? Não é? Se eu falo em temperatura, quanto maior a temperatura, nós vamos imaginar que ela vai ser algo mais quente. Só que quando nós estamos falando em temperatura de cor da luz, nós estamos falando sobre a sua tonalidade. Então, quanto mais alta a temperatura de cor, mais clara vai ser a sua tonalidade. Ela vai chegar mais para o branco, né? Para o branco puro. Que no caso aqui da nossa lâmpada, ela vai expressar de forma um tanto azulada. Vocês perceberam que quando eu desliguei a minha lâmpada, ó, essa lâmpada aqui, ela tá desligada. Quando eu ligar essa daqui ela vai ficar azulada, ó. Perceberam? Se eu desligo ela fica branca, né? Por quê? Porque a minha câmera ela não consegue detectar essas duas temperaturas de cor diferente. Ela entende que existe uma cor e ela está setada para entender uma só. Então, no caso aqui, eu estou usando um exemplo de uma lâmpada em 5.600 kelvins, tá? 5.600 kelvins. Então, ela é uma temperatura alta em comparação com essa que é 2.900 kelvins. Certo? É um pouco chato de entender isso, mas vamos continuar aqui. Então, ó, quanto mais alta for a temperatura, a nossa percepção da luz, ela vai ser mais fria, tá? Mais fria, ó, mais azulada. Quanto mais baixa a temperatura de cor, a nossa percepção vai ser mais quente, ó, mais amarelada. Certo? Então, é uma relação inversa, tá? Então, quanto mais alto, ela vai ficar mais azulada.
E quanto mais baixo, ela vai ficar mais amarelada. Olá. Olá, não sei quem deu oi, mas olá. Sou eu, Felipe. Ô, Felipe, beleza? Então, ó, vou espelhar minha tela aqui de novo para vocês verem um exemplo. Estão vendo o exemplo aqui? Estão vendo minha tela? Estão, né? Então, ó, nós temos aqui, ó, lâmpadas fluorescentes, aquelas frias de hospital. Elas trabalham em 4.500 Kelvin até 5.600. E as lâmpadas, aquelas lâmpadas aconchegantes, amarelada, de casa, do barzinho, né? Lâmpadas de tungstênio, que nós conseguimos ver os filamentos, elas trabalham entre 2.900 a 3.200 Kelvin. Ou seja, essa temperatura é menor do que essa. Porém, a aparência da temperatura é que a luz fria ela é relativa à maior temperatura, enquanto a luz que parecia ser mais quente, né, ela tem uma temperatura menor. Então, uma relação inversa, tá, gente? Peraí, tenho que usar o PDF aqui. Peraí que voltou tudo. Então, ó, nunca se esquecerem, ó, quanto mais alta a temperatura, a luz terá a sua percepção mais fria. Quanto mais baixa a temperatura, a luz será mais quente, né? Então, eu deixei aqui uma tabela para vocês, para ficar mais fácil de vocês memorizarem, tá? Uma tabelinha que vai ficar sempre mais fácil para vocês entenderem. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês conseguem perceber esse que está destacado aqui em 5.500 a 6.500, está em azul? Percebem? Bem? Sim. Então, é a luz do sol durante a maior parte do dia, certo? Agora, quando a gente está chegando no pôr do sol, olha como a temperatura cai, ó. Ela cai para 3.200 Kelvin. Só que a percepção que a gente tem quando a luz incide no nascer ou no pôr do sol é que ele é mais quente, né? Porque ele é mais amarelado, não é? É. Mas é uma relação inversa, tá? Quando a luz do sol ela tá a pino durante o meio-dia, né? Ela vai ter uma temperatura maior. Por quê? Porque o sol está mais próximo da Terra, né? Quando ele vai indo mais longe no pôr do sol, ele está mais longe, né? Ou seja, ele está menos quente, né? Tá vindo menos luz, só que ele fica amarelado. Então é uma percepção inversa, tá bom? E as câmeras, tá, gente? As câmeras, elas trabalham com essa questão da temperatura de cor. É muito comum num estúdio fotográfico nós trabalharmos com o balanço de branco no automático, tá? E o que é o balanço de branco? O balanço de branco nada mais é do que a regulagem que você vai colocar na câmera dizendo para ele, olha, essa temperatura de cor é o branco que eu quero, que normalmente é ligada à lâmpada que eu estou utilizando. Então, se eu estivesse fotografando com essa lâmpada, eu falaria para minha câmera, olha, a temperatura de cor que eu estou utilizando para o meu branco é de 2.900 Kelvin. Então, a minha câmera entenderia que essa luz que vocês estão vendo amarelado seria o branco. Então, ela se tornaria branca nas minhas fotografias. Porém, se eu virar e falar para minha câmera que, ó, o meu branco é 2.900 kelvins e eu utilizar uma lâmpada de 5.600 Kelvin, o que ele vai acontecer? Essa lâmpada aqui, que ela tem uma temperatura mais alta, vai se tornar azulada. Compreendem? E mesma coisa vice-versa, tá? Vou desligar essa lâmpada aqui para vocês perceberem como essa lâmpada vai ficar branca. Viu como ela ficou branca?
Porque a minha webcam entendeu que 5.600 Kelvin é o balanço de branco que eu quero, é a temperatura de cor exata. A minha webcam faz isso sozinha, tá? Mas na câmera nós temos esse controle. Nós temos o controle de deixar no automático ou trabalhar com ele de forma manual. Quando eu acendo essa luz, ela volta e você percebe que tem o amarelo e tem o azul. Por quê? Porque a minha webcam tá meio maluca, ela não tá entendendo o que é o balanço de branco. Então ela tirou uma média e aí vocês percebem que as luzes, cada uma fica de uma cor diferente, mas nenhuma está branca. Uma está amarela, a outra está azulada. Então, ó, as câmeras fotográficas possuem uma regulagem chamada balanço de branco. Esse balanço de branco nada mais é do que você regular qual é a temperatura de cor que você está utilizando nos seus refletores que estão iluminando a cena. Lembrando que esses refletores podem ser o céu. Pode ser o céu que eu digo a luz solar, tá? Você diz para a câmera o que é o branco, tá? A partir do momento que você diz o que é o branco, a câmera entende o que são as outras cores. Então, eu deixei aqui para vocês, eu não vou me alongar muito aqui explicando esses modos, porque basicamente é só ler que vocês compreendem. São diversos modos diferentes na câmera que só testando para vocês verem. Mas eu deixei aqui bonitinho para vocês verem os diversos modos de balanço de branco. Porém, se nós utilizarmos sempre uma fonte de luz, tendo a certeza de que se eu for utilizar uma ou duas fontes de luz, eu vou utilizar a mesma temperatura de cor, eu posso deixar o meu balanço de branco no automático sem problema, que a câmera vai entender. Ela vai entender, então esse aqui é 2.900, então tudo bem, eu entendo o que é o branco. O problema é quando você coloca duas fontes de luz diferentes na mesma cena. De um lado, vocês veem o meu rosto amarelado, do outro, vocês veem azulado, certo? Isso é um erro, a não ser que o fotógrafo queira utilizar isso a seu favor. Então, ó, quando vocês forem fotografar, e eu espero que seja esse semestre ainda, a gente consiga se ver e consiga ir no estúdio, o que nós vamos fazer? Sempre que nós formos trabalhar com a iluminação, nós vamos trabalhar todas setando na mesma temperatura de cor, certo? Nós vamos balancear todos os nossos refletores para todos estarem trabalhando com a mesma temperatura de cor. Por quê? Se eu tiver dois refletores, cada um com uma temperatura de cor diferente, a minha câmera não vai entender o que nós estamos fazendo e ela vai trazer uma imagem ou amarelada ou azulada. Certo? Então, belezinha. Acredito que... não. Tem mais uma coisa aqui. Vocês conseguem ver minha tela aqui? Tá. Nesse exemplo aqui, como eu deixei escrito para vocês, é uma mesma fotografia, só que com balanços de branco diferente. Vocês conseguem perceber, ó, como a parede ela muda? Em um lado ela ficou azulada, na outra ela puxou para um laranja, no outro ele puxou para um rosa e no outro ele puxou para um amarelo um pouco mais claro. Conseguem perceber? E aí eu queria que vocês habilitassem o microfone e me falassem qual que vocês acham que é a foto que está com a regulagem de branco correta. Comer comida? Eu não sei qual que é o correto, depende da intenção, sei lá, se eu... Sei lá, não sei. A intenção seria fotografar o natural. A fotografia... Natural? Eu ia falar a última. A última? A 4 ou a primeira. Alguma das... Então, eu estaria a Eu tô achando a primeira. última muito azulada, eu acho que é a primeira. Posso dar uma dica para vocês? Pode. Percebam o reflexo das luzes, tá? O que está iluminando a cena? São essas luzes aqui, né?
Essas são as nossas fontes de luz. E Uhum. elas refletem em algum lugar. No caso, especialmente no teto. Percebam a única que está branca, ó. Primeira. A primeira. Todas as outras elas ficaram amareladas ou azuladas. Então, a primeira é a correta. Desde 1937. Legal, né? Como o balanço de branco pode mudar uma imagem. Aí agora uma dica, gente. O balanço de branco, a temperatura de cor de uma foto, vocês podem mudar ela digitalmente, tá? Então é sempre ideal que vocês trabalhem a temperatura de cor correta. Você tire uma fotografia corretamente e no software você modifica, tá? No caso, é o exemplo dessa foto. Ela foi feita assim, mas no software foi modificado as temperaturas de cor para justamente ter esses efeitos diferentes. Porém, se eu tirasse a foto de forma errada, ela saísse azulada, na hora que eu fosse manipular e tratar ela, eu teria muitos problemas para fazer ela voltar ao natural, tá? Porque uma coisa é fazer você voltar o branco que ficou azulado. Outra coisa é você mudar o laranja que recebeu camadas de azul na sua incidência de luz. Então, é sempre primordial fotografar no balanço de branco correto, tá? Certinho? Na dúvida, vai de automático, tá? Certo? Então, gente, ó, o que eu tinha para falar hoje sobre luz era isso. Vocês conseguiram perceber que eu não consegui seguir a orientação da direção e fazer simplesmente meia hora. Deu muito mais que isso e extrapolou um pouco o tempo. Então, o que agora a gente vai fazer? Ó? Presta atenção na minha tela. Eu quero que vocês entrem no... Na verdade, vocês já têm que estar online, né? Desde quando começa a aula. Entrar na plataforma EAD e ver as atividades que eu coloquei ali. São 5 perguntinhas de múltipla escolha. Repetindo, não sei se estava todo mundo aqui desde o início, mas não vale nota. É simplesmente para eu acompanhar se vocês estão aprendendo ou não. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um intervalo agora, tá? Fazer um intervalinho, a gente volta em meia horinha aí, tá? E aí, vocês fazem o exercício. Eu vou estar junto com vocês à disposição aqui. E vocês vão fazendo e depois a gente responde pessoalmente todas elas, beleza? Pode ser? Então é isso aí. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui meia hora, gente? Beleza. Mas assim, conseguiram compreender tudo que eu passei? Uhum. É um pouco difícil de passar isso daqui de casa. Eu achei bem tranquilo. A única parte que é um pouco confusa é sobre a temperatura de cor e tal, que é o inverso. Mas em fotografia quase tudo é inverso, então... É, né? Verdade. Quanto mais número, mais... menos coisa. Ai, me confundo tudo. Confuso. Mas beleza, então, gente. Então vamos para o intervalo. Daqui meia hora eu venho de volta e eu mando o link de novo para vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, não. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Como é que eu saio?